Olá, sejam bem-vindos ao podcast Valor Humano, seu podcast da TV Medicina e Saúde, distribuído pelo nosso canal no YouTube e também pelas plataformas de áudio Deezer, Spotify e YouTube Music. Hoje eu recebo dois nomes de referência na cirurgia coloproctológica, que é o Dr. Univaldo Etsu Sagai e Dr. Gustavo Curacha. A gente vai falar sobre o primeiro Shaving Experience, que acontece em maio em Cascavel, no Paraná, e também sobre o pioneirismo do Dr. Sagai e sua equipe no diagnóstico e tratamento da endometriose intestinal. Um episódio imperdível, já vou adiantando, para profissionais da saúde e para quem busca conhecimento sobre essa condição que afeta mulheres no mundo todo. Dr. Sagai, Dr. Gustavo, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Soraya? Tudo bem com a gente, tudo bom. Obrigado, Soraya. Vai ser um prazer aí discutir sobre esse assunto aí. Mais uma boa conversa, né, Dr. Gustavo? Isso aí. Tantas. Bom, a gente tem a informação aqui para quem está nos vendo e nos ouvindo que em maio acontece em Cascavel um evento inédito, que é o primeiro Shaving Experience. Dr. Sagai, primeiro eu queria que o senhor explicasse o que é esse evento. Ele é destinado a cirurgiões, a profissionais multidisciplinares que atuam aí na parte cirúrgica da endometriose intestinal, né? Eu queria que o senhor explicasse e também o que motivou o senhor a criar esse curso, a organizar esse curso que está movimentando nomes importantes, instituições hospitalares importantes aqui da região oeste, para a gente entender melhor, então, o que é o primeiro Shaving Experience. Soraya, então, para explicar o Shaving Experience, a gente tem que entender um pouquinho o que é endometriose, né? A endometriose é uma doença multidisciplinar, ela começa ali nos órgãos ginecológicos, mas ela afeta muito a parte digestiva. Certo. E a parte mais complexa, assim, da endometriose, do ponto de vista de tratamento cirúrgico, é o intestino e com foco no reto. Uhum. Né? Então, a endometriose é uma doença benigna, ela é uma doença temporária, que ela começa na adolescência e vai até a menopausa. E até então, o tratamento, quando implica na necessidade cirúrgica, pelo sofrimento, pelos riscos e pelo comprometimento da infertilidade também, da dor, né? O risco de obstrução. Então, os cirurgiões, o cirurgião do aparelho digestivo tem que tratar juntamente com os ginecologistas, né, que são os que capitaneiam esses tipos esses pacientes. Só que a maioria dos cirurgiões, eles não têm o conhecimento da endometriose, eles não sabem que é uma doença benigna, que tem um tempo para acabar, e acaba fazendo cirurgias assim, muitas vezes, ou de mais ou de menos. Às vezes não entende e acha que não precisa retirar, ou às vezes vai retirar e tira como uma doença muito grave, como câncer e doenças mais graves, né? Certo. E o que a gente tem entendido com o tempo, né? Que essa doença, ela é factível de retirar a doença sem sacrificar o órgão. E essa técnica de shaving exatamente mostra que isso é possível. Só que tem que ser uma técnica assim, muito, muito qualificada, com uma tecnologia assim, que outras áreas da proctologia já têm a tecnologia de preservar órgãos, preservar o reto. E na endometriose ainda falta essa cultura de entendimento da endometriose e que a agressão no reto nas mulheres, elas podem melhorar temporariamente com as cirurgias realizadas hoje, as cirurgias mais agressivas, mas ao longo da vida da mulher, depois da menopausa, na terceira idade, elas podem ter consequências graves e às vezes muito graves. Então, a gente está trazendo essa modalidade cirúrgica e estamos querendo treinar os cirurgiões a realizar essa cirurgia com qualidade, né, para divulgar perante a Sociedade Brasileira de Cirurgiões do Aparelho Digestivo e Proctologista, para que eles façam essa cirurgia qualificada e entrem junto com os ginecologistas para tratar essa doença de uma maneira completa. Porque não adianta o cirurgião, nós proctologistas, tratar corretamente o intestino e o ginecologista não tratar corretamente a parte ginecológica, e vice-versa.
E o que acontece hoje, assim, de uma maneira um pouquinho desequilibrada, é que os cirurgiões estão com um tratamento muito agressivo no reto e trazendo danos a longo prazo. Então, esse é o sentido de fazer esse curso, que eu acho que é um curso assim, importantíssimo, e mostrar que existe essa alternativa conservadora, né? Conservadora, preservar o reto e retirar essa doença no reto de uma maneira bem qualificada. Tá. Sempre que o senhor toca nesse assunto, nós que estamos aqui habituados a falar sobre saúde, sobre medicina, sobre técnicas cirúrgicas, a gente percebe uma preocupação do Dr. Sagai com relação a essa preservação, né? O senhor defende muito isso. Então eu quero conversar aqui com o Dr. Gustavo, que é um cirurgião coloproctológico também, um especialista, né? Quando a gente fala em reto, a gente sabe que o teu nome está muito ligado a essas questões, é fisiologista também, né? Bem lembrado aí pelo Dr. Sagai. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância da preservação do reto, Dr. Gustavo, porque esse assunto, embora seja direcionado para cirurgiões, existe um destinatário bem definido, que é a paciente. Eu acho que elas precisam entender, porque quando elas passam a saber quais são as técnicas que existem, os métodos menos agressivos e menos invasivos, elas falam, não, opa, pera, eu quero isso daí, eu quero procurar esse especialista. Então, acho que é um direito que as pacientes têm de conhecer e escolher qual o tratamento, qual o profissional. Por isso, eu acho importante a gente falar aqui também, não só para profissionais, mas para essas pacientes também. Bom, obrigado pela pergunta, né? O reto é um órgão que antigamente imaginava-se que era um órgão só de passagem das fezes. Então, talvez ele não tinha tanto valor, mas com o avanço da fisiologia, né, que fisiologia é o entendimento sobre o funcionamento do intestino e o funcionamento da região anal, a gente observou que o reto tem muito mais do que só a passagem, né? Então, ele é um órgão sensitivo, ele é um órgão também que pode levar ao prazer, né, das pessoas, porque ele tem uma sensibilidade afinada, assim, ela é fina, ele consegue distinguir, por exemplo, se tem fezes, se tem líquido, se tem gás, ele consegue avisar o seu cérebro o momento, né, que você precisa esvaziar. Então ele é um órgão inteligente, a gente brinca que ele é um órgão inteligente. E a partir do momento que a gente for ressecar esse órgão, for muito agressivo com esse órgão, a gente acaba prejudicando todas essas funções dessa paciente, né? O intestino, a partir do momento que a gente tem dificuldade de evacuar, a qualidade de vida cai significativamente, né? E o inverso também. Se a gente tiver dificuldade de ter a continência fecal, também muitas pessoas entram em depressão, não saem mais de casa. Então, o reto tem uma importância fundamental no funcionamento do intestino, mas também, se a gente for olhar globalmente, né, no ser humano, ele tem uma importância na saúde mesmo, na saúde e na saúde mental. Então, a preservação desse órgão, inicialmente foi até realizado por uma brasileira, né, doutora Angelita, que no câncer de reto, que é uma doença muito pior, vamos dizer, de pior prognóstico, ela começou a entender que era importante preservar o reto das pessoas. Olha só, doutora Angelita abre a cama. Então, imagina se numa doença benigna a gente destruir esse órgão, né? Então, e como o Dr. Sagai sempre fala, as pessoas vão envelhecendo. E o órgão também envelhece. Então, a musculatura nossa vai perdendo força, a gente os nossos órgãos vão descendo, né? Vão causando prolapso. Então, assim, com o envelhecimento, a gente já tem uma perda de função. E se a gente for agressivo numa doença benigna, muitas vezes a gente vai causar danos irreversíveis e, consequentemente, diminuir a qualidade de vida dessas pacientes. E talvez a gente não esteja fazendo o melhor tratamento que a gente possa para essas pacientes também. Né? Tá aí, né? Mais do que explicado. E quando você tem problema evacuatório, a primeira coisa que você começa a controlar é a alimentação. Certo. E o alimento é o principal combustível para a vida, a qualidade de vida, é a nutrição, né? Então, quando você deixa de comer algumas coisas e passa a comer outras, você vai provocar um desequilíbrio na nutrição, na alimentação e fatalmente na sua saúde, na sua energia, né? Então,
O reto, ele realmente ele é fundamental em todo sentido né, e principalmente também na nutrição. Então, por isso a importância da gente levantar esse problema e buscar soluções melhores no tratamento dessa doença que é tão frequente e tão avassaladora para as mulheres jovens, né? A endometriose é uma doença extremamente prevalente, né? Só no Brasil tem 10 milhões de mulheres com endometriose. É um número muito expressivo. Muito. No mundo é quase 200 Também, milhões. é Então, isso mesmo. nós precisamos alertar e buscar alguma alternativa melhor, como as outras especialidades, as outras doenças, né? O Dr. Gustavo pode falar muito bem, como, por exemplo, as fístulas anais, doença de Crohn, né, os pólipos de reto. Hoje não se admite tirar mais o reto, que são doenças benignas e muitas vezes mais graves, né, Gustavo? E hoje a proctologia evoluiu muito, né, de uns 20, 30 anos, evoluiu muito no sentido de preservar. Né? O ícone da preservação do reto e do ânus é a professora Angelita, que num câncer avançado ela consegue preservar em uma percentagem assim, muito alta, 30%, 40%, até próximo de 50%. E na endometriose ainda a gente está assim, um pouquinho atrasado nesse conceito de preservar o órgão. Tá, doutor Sagai, eu queria que o senhor explicasse o que é o shaving, para as pessoas que nunca ouviram falar nesse termo, e por que há tanta resistência em fazer essa preservação. Nós podemos falar aqui o motivo para a gente entender abertamente por que essa resistência, por que um grupo do interior do estado do Paraná está levantando essa bandeira, está formando esse time para formar profissionais, para ensinar, porque isso é extremamente educacional, né? Sendo que o Brasil é tão grande, tem tantos profissionais, tem tantos centros médicos avançados, por que isso está acontecendo aqui? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do shave em si, para a gente entender. Então, eu vou falar de uma maneira assim que até o leigo vai entender, né, os profissionais, os proctologistas vão entender muito claramente o que o shaving faz. Porque a ideia do shave veio da ideia da polipectomia. Quando tem no intestino existe uma doença chamada pólipo que dá na mucosa e ele vai virar câncer, dali 10 anos, 5, 10 anos, vai transformar em câncer. Então, a colonoscopia, você retira somente o pólipo, tira a camada da mucosa e quando essa doença já está um pouquinho mais avançada, que já está assim, transformando em câncer, você tem que tirar ela mais profundamente. Às vezes até a submucosa, em casos mais avançados, até a camada muscular, que tem tecnologia como TEM-TEL, que faz essa ressecção, tudo no sentido de preservar o reto e de fazer uma cirurgia minimamente invasiva por dentro do reto. Perfeito. Então, hoje, esse conceito é aceito assim... Está pacificado. Está pacificado. Né? O Japão mostrou isso e o mundo já reconheceu e é o que se faz. E se fizer o contrário, está equivocado. E se retira lesões cada vez maiores, de 5, 10, 8 centímetros. Tudo isso com tecnologia ultra sofisticada através da colonoscopia, com materiais extremamente delicados e adequados. A endometriose... ela é um pólipo às avessas. Ela, em vez de começar pela mucosa, ela começa pela parede externa do intestino. Entendi. Ela começa na serosa. E ela pode pegar a parte muscular. Raramente ela chega na mucosa. Então, tem 3 camadas. Então, você pode tirar uma camada ou 2 camadas através da tecnologia da colonoscopia. É uma tecnologia chamada ISD, polipectomia, polipectomia em piecemeal, em fatiada, né? Pode ser até uma ressecção mais profunda, com a parede total pela técnica de TEL, que você retira e você consegue suturar e preservar o reto. Então, na laparoscopia e na robótica, a gente consegue fazer isso. O que é importante é fazer um diagnóstico preciso e saber até onde a doença acometeu, se acometeu só a serosa, a muscular, a submucosa, a mucosa, e delicadamente, com muita precisão,
e tirar uma margem que pode ser muito pequena, não precisa ser uma margem grande, porque não é câncer, e retirar essa doença com muita calma, com muita precisão, e se precisar dar um pontinho, né? Hoje tem a tecnologia robótica, que é muito fácil, muito qualificado para suturar, você preserva todo o reto, você preservando a mucosa. O Dr. Gustavo falou que é um órgão inteligente, a inteligência está na célula, principalmente da mucosa, onde ela identifica o que contém dentro do reto, o momento de dela funcionar. Então, essa tecnologia é uma tecnologia assim, fantástica, né? E existem já autores no mundo, cirurgiões no mundo, que diz que essa técnica de shaving em endometriose é factível em até 95% dos pacientes com endometriose. E hoje o que se publica em muitos serviços, e a gente vê em muitos serviços, é que a maioria prefere retirar o reto do que usar a técnica de shave, porque ainda não incorporou essa tecnologia, não fez treinamento, não entendeu essa filosofia, e aí, porque a ressecção do reto, né, já é muito padronizada. Tem materiais assim, grampeadores e, né, cirurgias assim, já bem consagrada, já padronizada. Certo. Então é muito mais fácil usar essa tecnologia padronizada, porque já a pessoa já faz há muitos anos, do que fazer um treinamento com essa tecnologia diferente. Com essa inovação. Essa inovação, né? Então, o shave seria na verdade um ISD, que os colonoscopistas, às avessas, né? E com conhecimento da doença chamado pólipo. Incrível, né? Doutor Gustavo, esse evento ele traz uma abordagem prática e imersiva, né? Vocês que estão organizando, o que o profissional que se inscreveu, que ainda está se informando melhor, que vai se inscrever ainda, pode esperar para vivenciar esse Shaving Experience? O que ele vai encontrar durante essa prática imersiva e prática também? A nossa ideia na parte teórica, é aprofundar mais o que a gente está conversando aqui, a importância do reto, essa parte técnica. A maior dificuldade dos cirurgiões de incorporar o shaving é a parte técnica mesmo, porque é uma técnica mais difícil. Por exemplo, a ressecção a gente usa para câncer, para divertículo, para doença inflamatória. Então já é meio conhecida e padronizada para todo mundo. Agora o shaving é uma técnica dos endoscopistas, mas nem todo cirurgião é endoscopista. Então muita gente não conhece e muita gente tem dificuldade, né? E essa curva de aprendizado é um pouco mais difícil. Então, isso que a gente quer mostrar que é possível, como aquele artigo internacional fala, né, que 95% dos casos podem ser realizados, mas a gente precisa aprender desde o início. Então, sabendo a importância do reto, a pessoa já se conscientiza que ela tem que preservar o reto, sabendo um pouco de fisiologia, porque tem cirurgiões que são do aparelho digestivo, cirurgiões gerais, ginecologistas, que não entendem dessa parte de fisiologia. Então, a gente quer explicar a importância para que a pessoa entenda o valor de tudo isso. O profissional tem que ser completo, né? Precisa ter uma visão focada e lateral, né? Saber a importância de todos os órgãos, saber do hoje, do amanhã e depois de amanhã. Então, muitas vezes a gente busca uma solução imediata e esquece que isso pode trazer problemas futuros, né? Verdade. Bom, mas eles estavam falando, a parte técnica, né? Teórica. E aí, depois que a gente abordou bem essa parte teórica, o mais importante é ir na prática mesmo. E a gente tem uma experiência já vasta de fazer cursos aqui de endometriose que a gente fazia todas as técnicas, Vocês são pioneiros, né? Começaram lá em 2015 com o curso teórico-prático de endometriose intestinal, quando ninguém falava em endometriose. Eu acompanhei desde o primeiro curso, né? A gente faz as coberturas desde o primeiro curso. Ninguém falava em endometriose intestinal. Vocês estavam ensinando já. A gente está em 2025. Exatamente. Né? E a endometriose, ela teve uma evolução, assim, absurda, né? Do que a gente falava em 2015 para hoje, mudou muito, né? A radicalidade da cirurgia, a presença da robótica, a presença de materiais novos. E a gente quer mostrar isso na prática, que é factível, né? Teve até um curso que a gente foi, acho que foi em Brasília,
tinha uma lesão que ninguém apostava que a gente ia conseguir fazer o shaving. É mesmo? E aí o Dr. Saga falou, eu vou fazer, e aí eu ajudando ele, e a gente já sabia que a gente conseguia, mas aquela pressão, porque todo mundo achava que a gente não ia... Tem isso também, Sabe né? por quê? Olha como a medicina às vezes lança uma ideia e aquilo pega e vira uma lei. Porque na endometriose do reto existe um trabalho dizendo que lesões acima de 3 centímetros, o tratamento é ressecção do reto. Abaixo de 3 centímetros você pode usar outras técnicas, mas acima de 3 centímetros já é uma sentença. é uma sentença que vai sacrificar. E qual é o argumento dessa sentença? Porque aquela lesão tem um aparelho chamado grampeador e aquele grampeador só comporta uma lesão no máximo de 3 centímetros. Então, a mulher está sujeita a perder o reto por causa de um grampeador que só cabe 3 centímetros. Se inventasse um grampeador de 4 centímetros, ela ia ganhar mais um centímetro. Então, como é que pode... Então, é questão tecnológica. Então, vamos inventar uma técnica que tira a lesão de 4, 5 centímetros e sem sacrificar o reto. E aí está o shaving. Nós tiramos uma lesão lá em Brasília de 7 centímetros. Olha Isso hoje, assim, não existe assim, nenhum trabalho dizendo que lesões de 7 centímetros é possível preservar o reto. Mas a gente, com a nossa experiência, a gente tem mostrado isso. E porque quem a está gente operando lá? nós dois, né? O Que doutor coisa Gustavo. O doutor Gustavo é meu principal auxiliar nessa doença e ele entende muito de fisiologia. Esteve há pouco tempo em Brasília, né? Exato, O que mês passado, isso, né? 2 anos, né? Depois nós fizemos outra em Fortaleza, também nós retiramos uma doença muito grande, também que as pessoas acharam que não tinha indicação de fazer o shaving e a gente realizou o shaving, né? Então, tem muitos profissionais que estão interessados em aprender, porque estão acreditando que isso vai mudar. E vai mudar, já mudou, Já né? está mudando. Porque isso eu falo de experiência própria, Soraya, porque eu, lá há 25 anos atrás, quando eu vi essa doença no reto, eu achava que tinha que sacrificar o reto. E eu sacrifiquei muitos retos. O que aconteceu com essas pacientes que eu sacrifiquei o reto na faixa dos 35, 40 anos? Hoje estão com 60 anos e continua vindo comigo, porque é um problema evacuatório. E eu tenho pacientes que aí eu percebi que aquela cirurgia foi benéfica temporariamente, mas depois ficou danosa, depois da menopausa. Então, isso me alertou. Aí eu fui, né, investigar que tem o shaving, tem o watch and wait, tem o ESD, tem o TEL, tem o TEM. Então, tem muitas tecnologias, né? Tem hoje medicamentos ultra sofisticados que tratam doença de Crohn para preservar o reto, né? Então, a medicina, ela evolui. E a gente tem que olhar a periferia e ver o que os outros estão fazendo e adaptar a essa situação. E hoje a gente tem um entendimento muito claro que retirar o reto em endometriose, a gente está fazendo um dano para a mulher. A longo prazo. Então a gente tem que divulgar isso, né? Sem dúvida. E para esse evento, quais são as presenças confirmadas? Que time que vocês estão reunindo para essa experiência prática e imersiva? Então, Soraya, como é uma cirurgia prática, nós vamos fazer por laparoscopia robótica, e vai ser em loco, dentro do centro cirúrgico, a gente não vai poder trazer muita gente, porque a gente quer mostrar na prática, quer ensinar o cirurgião o grupo de professores que está aqui, né? Isso. Então, o que a gente está trazendo? Está trazendo pessoas que estão envolvidos já com endometriose ou querem envolver os mais jovens, né? E a gente também quer trazer alguns profissionais que são líderes, que são chefes, que faz os treinamentos dos futuros proctologistas e dos proctologistas jovens, que tem uma força muito grande no seu serviço e nas suas palestras, então, para eles entenderem essa tecnologia e
né, e ajudar a divulgar. É um projeto, né, um projeto de mudança, né? Então a gente está convidando assim, profissionais ultra, né? Nós temos o professor da USP, professor titular, professor-chefe da proctologia, o professor Federico, o professor Âmbar, que ele é um estudioso em fisiologia pélvica, da evacuação, né, com o estilo do Dr. Gustavo, que ele virá também, o professor Hilário, de Curitiba, que ele é fantástico, porque ele faz tratamento da pelve em pacientes sequelados, pacientes que perderam o reto pelo câncer, por cirurgias, e ele tem muitos pacientes em Curitiba, no Paraná e do Brasil inteiro, que foram submetidos à ressecção por endometriose, e hoje ele faz um trabalho de fisioterapia, de treinamento, tal, para recuperar a função do reto. Entendi. E ele virá, ele vai dar palestra e vai participar. A gente também está convidando o Renato Barreto, que tem um serviço muito grande de robótica. Ele é um líder ali com dezenas de ginecologistas em São Paulo. Tem um serviço maravilhoso, e ele é gastro-proctologista. Ele, junto também com o Dr. Luiz, eles virão aqui, eles já vieram em outros cursos e vão virar aqui. Estão junto com o senhor, consegue reunir isso, né? A nata aí essas pessoas já tratam. É uma boa estratégia. Eles já operam e eles já estão fazendo shaving. E a gente quer trocar experiência, quer trazer essas pessoas, eles também podem nos ensinar e nós vamos também passar a nossa experiência. Mas a gente quer que eles cada vez menos retirem reto, né? Porque esses colegas boa estratégia, ainda continuam sacrificando, né? Bom, os módulos práticos eles vão ocorrer em 2 hospitais aqui em Cascavel, né? Para quem está nos ouvindo aí, Cascavel fica na região oeste do estado do Paraná, é um polo médico, é um polo da saúde muito importante e vai acontecer também em períodos distintos, né? O São Lucas Hospital Center e no Centro Médico Hospitalar Gênesis, né? Como é que serão essas modalidades cirúrgicas? Como será a participação dos médicos inscritos? São poucos os que vão participar, o senhor já explicou a questão ali de estar no bloco cirúrgico, né? Mas vai ter a cirurgia videolaparoscópica, robótica, como que vai ser? Queria que vocês... Para deixar as pessoas que estão interessadas aí um pouco alvoroçadas, né? Tá, a nossa ideia é fazer um primeiro módulo de treinamento específico. Quando a gente fez o curso de endometriose intestinal, a gente abordava ela como um todo, com ginecologista, entender da doença e várias técnicas, né? E agora a gente criou esse curso específico só de shaving, porque nós já fazemos também o curso mais amplo junto à Sobracil e junto à Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que é anual, e nós fazemos esse curso junto à sociedade. E especificamente agora que a gente tem um serviço de robô e a gente tem uma vasta experiência em laparoscopia, a gente quer trazer. E dependendo da procura, a gente vai fazer o módulo 2, 3 e vamos treinando o Brasil inteiro a fazer essa técnica, sabe? Então, é um curso aberto, né? É o primeiro, mas quando é primeiro, a gente está sonhando em... Mas é o primeiro com os pioneiros, né? Isso faz toda a diferença. Sim, é o primeiro e é inédito. Não existe no mundo um curso específico de shaving, e a gente chama de shaving agressivo, shaving avançado, né? Uma experiência em shaving. Incrível mesmo, né? Eu acho que essa experiência prática vai ser muito legal, porque muitas vezes a gente olha e não sabe nem por onde começar. Então, quem não está muito habituado, né? Ele olha e fala, meu Deus, onde eu vou começar? E aí a gente vai mostrar o passo a passo, né? Qual material usar, qual a corrente elétrica usar, né? Porque tem isso também que faz diferença. Como a gente fazer a abordagem da lesão. O Dr. Sagai gosta, às vezes, de demarcar toda a lesão e começar por um lado e fazendo, né? O auxiliar também, como ajudar, porque daí isso é muito importante, porque ajuda a guiar, né, os caminhos. Então, assim, esse passo a passo acho que é o que vai ser mais importante. E vai ter as duas formas de observação, né? Na forma robótica, que é uma plataforma, e na forma laparoscópica, que talvez a maioria das pessoas fazem. E aí, como que é feito, né? O posicionamento, e acho que isso
que vai ser mais legal, e essa presença em loco faz diferença, porque se a gente assistir um vídeo, a gente perde a atenção, a gente está ali, e em loco a gente vai conseguir responder perguntas, a pessoa vai conseguir ver ali o que a gente está fazendo. Vai ver aqueles momentos difíceis que a gente não apresenta. As dificuldades no congresso. A gente seleciona todo, né? A imagem. Só vê o resultado. As imagens boas, as imagens mais difíceis a gente corta no sem congresso. Sem corte e sem edição, né? E na prática vai mostrar tudo isso. Mas, Soraya, eu queria falar um ponto assim, da importância. Por que a gente chegou nesse nível? Porque a gente tem apesar de ser em Cascavel, o nosso centro, a gente tem um serviço extremamente avançado em colonoscopia, em cirurgias colonoscópica e endoscópica. Nós temos uma equipe de 6, 7 endoscopistas, assim, super graduado. Nós temos um serviço de proctologia referendada no Brasil inteiro, com assoalho pélvico, com ecografia 3D transanal, que identifica exatamente até onde a doença penetra naquelas camadinhas do intestino. Extremamente preciso. Nós fazemos cirurgias avançadas em câncer, nós temos serviço de doença inflamatória fantástica. Nós coordenamos aqui 20 e poucos municípios, o doutor Gustavo, que trabalha nesse serviço, com credenciamento, inclusive, pelo governo, né? A gente tem um serviço de fisioterapia, onde a gente trata pessoas de idade com problemas evacuatórios, problemas assim... Fisioterapia pélvica. E aquelas sequeladas de câncer, de endometriose, de outras doenças. Então, a gente tem uma avaliação global, né? Porque essas pacientes com endometriose, quando ela passa da menopausa, ela não volta mais para o ginecologista. E o ginecologista não sabe que aquela retirada do reto para melhorar a dor, a gestação, lá na frente ela vai sofrer, porque essa paciente não vai voltar, vai procurar o proctologista. Exato, tem validade. E vai procurar... Prazo de validade. E eu disse para você que eu tirei reto com um paciente de 30 e hoje está com 60, 55. E hoje eu vejo que não foi legal eu ter feito aquilo. Então eu estou fazendo meia-culpa e entendendo, né, a evolução da proctologia como um todo e trazendo esse conceito para a endometriose. Né? Então, é isso que é fantástico e as pessoas é o que a gente espera vão que entender, os outros profissionais vão entender também muito façam, rapidamente. Né? Se aprender o shaving, no fundo, hoje o shaving a gente faz muito mais rápido do que a ressecção, usa muito menos aparelho, o paciente vai embora no outro dia, 15 dias depois a paciente já volta à sua vida normal. Enquanto que se você fizer uma ressecção, o paciente fica muito mais tempo internado, com muito mais problemas, com muito mais gasto e que volta ao trabalho muito depois, né, com muito mais complicações e às vezes complicações severas que precisa de reoperações, usar bolsinha e ficar com problema evacuatório o resto da vida, chama síndrome de Lars, né? Então não se compara uma técnica com outra. Então a gente tem a obrigação de divulgar isso. Exatamente, isso é muito importante, né? Doutor Gustavo, com essa atuação aí de muito tempo ao lado do Dr. Sagai, né, como que você vê a evolução dos recursos diagnósticos e nas técnicas cirúrgicas nos últimos anos? Aí pela tua experiência, pela tua vivência, pela tua equipe, pelo trabalho que você desenvolve. Eu vejo que a endometriose, ela teve um ganho nos resultados, né, na eficácia do tratamento por causa da evolução tecnológica da imagem, dos exames de imagem. Então, a ressonância magnética, o ultrassom endoanal. Hoje temos um mapeamento de endometriose, que é um ultrassom específico feito para mapear toda a endometriose, né, com ultrassom. Então, todos esses exames, eles nos auxiliam a gente tomar a melhor decisão. Porque uma vez que a gente está em cirurgia, a gente não pode ficar pensando, eu vou mais, eu vou menos, né? É lógico que a experiência nos permite a modificar um pouquinho, mas esses dados que a gente recebe, ainda eles não são perfeitos, ainda tem falhas, mas eles são ótimos. Mas aí é que entra a experiência. Aí eles facilitam a gente decidir por uma técnica, né, que seja eficaz e que, ao mesmo tempo que a gente resolva o problema da paciente, a gente não deixe voltar esse problema tão
rapidamente. Então, essa questão diagnóstica é fundamental, assim como uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa de ginecologistas que diagnostiquem, que façam o tratamento adequado da parte deles. A gente precisa, às vezes, de urologistas, né, para ajudar na parte da bexiga, a parte urinária. E os fisiologistas, né, que muitas vezes vão pegar no pé dos cirurgiões e falar, olha, não vai mais, porque senão vai danificar. E então, toda essa equipe vai fazer com que o resultado cirúrgico seja muito melhor, né? E a gente tem que pensar no curto e no longo prazo para essas mulheres, porque muitas querem engravidar e depois elas vão envelhecer, então a gente precisa prezar. Lógico que muita coisa vai modificar. E nesses últimos anos, como eu disse lá em 2015, quando a gente começou a fazer o curso até hoje, as técnicas modificaram absurdamente, né? Então, antigamente a gente discutia muito de ressecção, fomos para discoide, né, que é o equipamento, que é um aparelho, e hoje a gente fala do shaving. E assim, só para a gente enfatizar que o shaving não é uma coisa só da cabeça do Dr. Sagai, ele é disseminado na literatura mundial, né? Só que é uma técnica mais difícil. Então, muitos cirurgiões optam pelo mais fácil. Nem sempre é o melhor para o paciente. Então, já está padronizado, né? Por que a gente vai fazer? Por que a gente Já vai faço a vida toda, já fui treinar. Tem que investir, né? Tempo. E tem que mudar, né? A medicina, a tecnologia, o conhecimento muda, então... Mas é bem o DNA de vocês, né? Sempre estão inovando, sempre estão estudando, né? Não se apoiam naquilo que já existe, que está pacificado. É isso que a gente precisa, né? A ciência, ela precisa dessa inquietação o tempo todo, né? Doutor Sagai, qual que é a sua motivação hoje, depois de tantos anos de estrada, depois de tantos casos desafiadores, né? Ainda há algo, assim, que te emocione nesse caminho que o senhor escolheu, da medicina, da cirurgia, dessas complexidades todas que o senhor vive buscando, né, e trazendo para os seus colegas também, né? Tem algo que te emocione ainda? Tem algo que te surpreende ainda? É todo dia, Soraya. Eu acho assim, a medicina é a essência que a gente lida com, a essência que é a vida, né? A vida, a saúde. E se a gente não se emocionar, não se envolver assim profundamente e não entender o ser humano, a gente vai fazer uma vida profissional assim muito simples e arrastada, achando que é obrigação. Mas hoje eu não vejo uma obrigação. Eu vejo isso como um legado, um foco, uma missão na qual eu vim para fazer isso, e hoje me incomoda. Por isso que eu tenho essa coragem, esse arrojo de fazer e de falar para o mundo, falar para as pessoas coisas que as pessoas não querem ouvir, porque as pessoas querem continuar fazendo aquilo que ele aprendeu e ganhando seu dinheiro. Porque um dos pontos assim cruciais no shaving, Soraya, pasme, o cirurgião que faz o shaving não ganha nada, porque os convênios não pagam, o SUS não paga, o particular acha que é uma cirurgia boba, pequena, porque você vai tirar uma lesão de 3, 4 centímetros, enquanto que você faz a ressecção de reto, você tira lá 20 centímetros, 15 centímetros. Vultuosa, né? E você mostra para o paciente e usa materiais caros. Então, é um outro tabu que a gente tem que vencer, que às vezes o menor é melhor, o maior é pior. Né? E o valor de uma coisa pequena, pontual, tem muito mais valor para as pessoas do que fazer uma agressão, fazer uma coisa grande. Então, esse legado, esse conhecimento, isso me motiva, porque isso eu fui aprendendo ao longo da vida, porque eu me envolvi com a doença, me envolvo com a medicina, com os pacientes, e me incomoda quando eu faço uma coisa e lá na frente eu vi que aquela coisa não foi aquilo que eu imaginei quando eu fiz. Então a gente tem que ter essa reflexão, a gente tem que ter essa análise, tem que ter esse estudo, tem que ter essa pesquisa, né? Então essa é a luta nossa, sabe? Eu não, sim, eu me sinto, sim, motivado sempre. Muito motivado, muita energia.
e muita coragem. Tem que né? ter energia para acompanhar também, né, doutor Gustavo? Tem que ter essas ideias dele, É, às vezes a gente então, não entende no início. mas depois você vê que faz todo sentido, né? É verdade. Doutor Gustavo, para a gente finalizar, o que vocês esperam, então, que o participante, essas pessoas que virão, né, que vocês querem receber com tanta empolgação e já pensando na formatação desses profissionais, né? O que o senhor espera que eles levem para a vida profissional deles depois da imersão do Shaving Experience? Eu acho que o objetivo é que eles aprendam não só a técnica, mas eles aprendam a reconhecer quais pacientes eles podem beneficiar e quantos pacientes eles podem beneficiar usando essa técnica, né? Então, é o legado que o Dr. Sagai fala, assim, quando a gente tem um mentor, a gente modela alguém, a gente encurta caminho. O Dr. Sagai passou 25 anos fazendo endometriose, ele sabe o que ele fez de bom e de ruim. Então, hoje ele tem essa gana de ensinar porque ele passou por todas as etapas ali, ele vê que o shaving é uma técnica boa. Mas para chegar onde ele chegou, a gente precisa, às vezes, de treinamento. E a gente tendo um mentor, isso facilita, do que se a gente for sozinho. Então, eu imagino que a gente vai ter um mentor que faz isso há muitos anos, uma equipe que ajuda e faz isso há muito tempo. Como o Dr. Sagai falou, a gente tem uma equipe muito especializada, né? A doutora Doriane dá cursos sobre Verdade, doutora ultrassom. Doriane Lima, exato. Faz cirurgia também. A gente tem a Alana que chegou também, que faz fisiologia, e a gente que participa de todas as cirurgias. Então, assim, eles vão ver uma equipe como uma forma da nossa equipe trabalhar, mas principalmente vão ter um mentor, né? Que vai guiar e falar, não, assim, faz assim. E eu acho que isso que faz diferença hoje na medicina, porque muita gente opta pelo fácil, mas o fácil nem sempre é o melhor caminho. É isso aí. Muito bem dito. E olha, para você que está nos ouvindo e tem interesse, você que é da área aí, né, doutor Sagai, da cirurgia do aparelho digestivo, coloproctologista, cirurgião coloproctológico, para quem mais é interessado esse curso, doutor Sagai? Esse curso é focado para os cirurgiões do aparelho digestivo, para os proctologistas. Os proctologistas são os que mais operam essa área, mas o cirurgião do aparelho digestivo também operam e esse é o foco. Nós não estamos procurando ginecologista, urologista, tá? É bem específico mesmo. Só para assim, concluir assim, o porquê, a ideia, né? Hoje a gente sabe do meio ambiente, né? Toda vez que você agride o meio ambiente, lá na frente ele vai responder se aquilo foi bom ou ruim. Não é verdade? Certo. Então, tem uma resposta. Tem uma resposta. Então, hoje a gente tem que respeitar o meio ambiente. Quando a gente respeita um órgão, trata ele de uma maneira correta, lá na frente ele vai continuar funcionando o órgão. Agora, quando você agride um órgão, você machuca, ele vai trazer problemas cedo ou tarde. Né? Então, essa é a mentalidade que a gente tá trazendo, né? Com a vida também, com o meio ambiente, com o idoso, né? Com as doenças benignas, com a tecnologia. Né? Então, a gente tem que pensar assim, de uma maneira muito global, trazer filosofia, trazer respeito, trazer futuro, né? E a gente tem essas armas e a gente tem que agregar e usar tudo nesse sentido. Eu digo que essa doença, a endometriose, na minha formação, não só médica, mas como pessoa, ela foi fundamental. Porque é uma doença assim, enigmática e ela acomete a essência da vida, a essência da mulher, que é a fertilidade. Essa doença começa ali no útero, causado pelo ovário, sabe? As trompas, né? E ela só aparece quando a fertilidade aparece na mulher. E como mágica, ela desaparece quando a fertilidade desaparece na mulher, né? Então, nós médicos estamos acostumados a tratar doença que causam morte lá no fim. Então, a gente fica agressivo, não quer que morra, não quer que faça isso.
E, na verdade, quando a gente trata a endometriose, a gente está tratando o nascimento da vida, a criação do ser humano. Ali, então, a gente tem que ter uma delicadeza naqueles órgãos, né? E a gente tem que ter, assim, o respeito, né? À vida, sabe? E essas mulheres que têm endometriose, elas sofrem calada durante 10 anos. Até que tem o diagnóstico. Até que começa o diagnóstico. E quando se diagnostica essa doença, faz o diagnóstico, os tratamentos muitas vezes são agressivos, são mutiladores, sabe? Trazem consequências graves. É só para resumir assim, o quanto é devastadora essa doença. Essa doença é a principal causa de infertilidade, é a principal causa de cirurgia fora cesárea nas mulheres, ela é a principal causa de falta ao trabalho das mulheres, pela dor, pelo sofrimento. Ela é a principal causa de depressão, de separação, de não querer casar, porque ela causa uma dor na relação sexual. Então, as mulheres evitam ter filho, ter relação, né? Ela é menosprezada porque a dor é tão grande e o marido, as pessoas não entendem, o patrão, o parceiro não entende por que no momento do mês, porque isso não é todo mês, é mais no período perimenstrual, menstrual, ela muda, ela vira outra pessoa. Então as pessoas não compreendem e acaba, sabe, demitindo. Sabe, ignorando e maltratando essas pessoas. Então é uma coisa assim, é muito drástica. E depois que a mulher entra na menopausa, ela volta a viver, mas aí ela perdeu a parte da vida mais importante, né, da mulher. Né? É uma perspectiva interessante. Então né? a gente tem que valorizar essa doença que é tão devastadora e tem que entender. E por isso que eu estou falando essas coisas. Não, é uma perspectiva diferente. Se todo profissional entender dessa forma, certamente a gente terá uma mudança significativa, até na abordagem da doença, né, doutor Sagai? Eu quero chamar a atenção aqui, então, quem tem interesse em participar, né? Esses profissionais que o doutor Sagai e o doutor Gustavo elencaram aqui, cirurgiões do aparelho digestivo, né? Cirurgiões coloproctologistas, informações sobre o Shaving Experience, esse primeiro evento que acontece imersivo e prático, que acontece em Cascavel, Paraná. Você pode ter informações através do e-mail cientifico@gastro.com.br ou através do telefone com o código 45 2101 7700, ramal 21, ok? E você pode mandar perguntas aí para as nossas redes sociais também, que nós temos todas as informações aqui. Eu quero agradecer muito a participação do Dr. Gustavo Kurashi, esse médico excepcional, coloproctologista, um estudioso, né, da fisiologia, um cirurgião nato também, Dr. Sagai, pioneiro aí na doença, na endometriose intestinal, respeitadíssimo no Brasil todo, né? Então é sempre muito bom conversar com vocês e a gente conhece um pouco mais sobre essa doença que diz respeito a nós mulheres, ao percentual muito importante, e eu gosto de repetir isso. Todas essas informações, embora sejam direcionadas para médicos, quem precisa saber são as pacientes, porque você tem todo o direito de escolher o tratamento, de escolher com quem você vai fazer esse tratamento, com quem você vai se submeter ao diagnóstico. Então, pesquisem, procurem, faça com os melhores, né? Não dá para correr o risco de ser mutilada e de ter aí um tratamento extremamente agressivo. Certo? Muito obrigada mais uma vez. Soraya, muito obrigado. E quero dizer para vocês que o valor humano, medicina, saúde, é um canal de onde a gente divulga a saúde. E você é a criadora desse canal, né? E você é a condutora. E você sabe, você acompanhou desde o nascimento do curso de endometriose, você sabe, né, profundamente isso. E você é uma empolgada, você faz a diferença. Então a gente quer agradecer você também, tá?
ao Gustavo, né? Doutora Doriane, né? Doutora Doriane tem papel fundamental, né? Ela orquestra tudo. E eu queria convidar, assim, quem puder vir, que venha, porque essa cirurgia é a cirurgia moderna, é a cirurgia do futuro. A ressecção do reto em endometriose é uma cirurgia do passado. Exatamente. Ela não deve ser mais a opção. Deve ser a última das últimas opções e, de preferência, às vezes, deixar uma doencinha residual do que sacrificar o reto. Então, eu até preconizo isso, principalmente nas mulheres com a idade mais avançada, deixar um restinho de doença não vai aliviar a dor e vai recuperar, e no futuro essa doença vai desaparecer. Então, esses conceitos que a gente traz assim para os colegas, então não perca essa oportunidade. É imperdível, né? Não é mais do mesmo, né? É tudo novo, é uma inovação constante aqui. Mais uma vez, obrigada, excelente semana para vocês. Nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora. Vai lá, se inscreva, você vai ser notificado de novos vídeos, de novos conteúdos como esse elucidativo, de credibilidade, com os melhores profissionais do país. E siga-nos também no Spotify, lá você tem áudios incríveis também sobre diversos assuntos, e também no Deezer e também no YouTube Music, né? Nós estamos em várias plataformas de áudio para que você tenha a informação completa e de credibilidade sempre. A gente vai ficando por aqui. Até mais!